do ano, com uma dor bem especial aí para falar, Tudo bem? Vocês me ouvem? Bom dia, estou te ouvindo bem. Vingor, está super baixo o seu áudio para mim, não sei o que aconteceu. Tá bom, melhorou? Melhorou bastante. Troquei aqui o áudio aí. Mas bom dia, bem-vindo aí, né, a nossa série aí, nossa terceira live do ano aí, e hoje com um cara bem especial aí. Vamos ver se você tem uma bola de cristal aí para a gente tentar entender o que vai acontecer em 2022 aí. Bem-vindo, garoto. Super obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, legal. Agradecer, né, os amigos aí que começam a chegar aí, participar com a gente da nossa live, essa nossa live a terceira do ano, né? E aí dar boas-vindas, desejar para os amigos também, né, um feliz 2022, né? Vamos ver com as informações, né, do Renato, né, o que esperar, né, como se planejar ou o que planejar para 2022. E diante dessa nova normalidade que a gente está vivendo aí desde 2020. Mas antes da gente trazer o Renato para a conversa, né, quero lembrar aí algumas das ações, né, que já estão no ar aí, né, para os amigos se ligarem e prestarem atenção para estar com a gente aí. Né? Uma delas, por exemplo, vamos começar pelo Prêmio Cliente SA, né, 2022, que está com as inscrições abertas até o final do mês, e os vencedores participam do nosso Prêmio Latam 2023, que vai ser no Brasil. Só que, para esse ano, Prêmio Latam 2022 vai ser em Buenos Aires. Já começamos a campanha aí, o pessoal já recebeu um convite para estar com a gente. E outra campanha que está no ar, que é importante também, é do Prêmio Personalidade. O nosso vencedor de 2021 foi o Caio Poli, da 99, que vai concorrer ao Prêmio Latam desse ano, como executivo da região. E quem quiser, né, quiser indicar quem te represente ou que represente bem a atividade, é só entrar na landing page do Prêmio Personalidade, fazer a indicação e já vamos começar a disponibilizar os indicados lá para o pessoal votar, né, e validar as indicações que nós estamos recebendo. E outra coisa importante é a conclusão da nossa pesquisa aí sobre o comportamento do mercado em relação à cultura cliente, como é que as empresas se moldaram ou se reestruturaram para atender nessa nova demanda, esse novo perfil de consumidor, que nós vamos falar bastante aqui. Aí provavelmente nós vamos fazer um bate-papo insight para falar sobre ela e refletir sobre ela com alguns executivos da atividade. E tem muito mais outras coisas novas que vêm por aí. Agora, para o pessoal não esquecer, quem estiver acompanhando a gente, né, nas redes sociais, participe com a gente aí. E quem estiver no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Importante para dar relevância, inclusive, para o canal aí, tá bom? Então, bora lá falar com o Renato aí, aproveitar o conhecimento dele aí. Como é que você gosta de abrir, Renato, esse 2022? Antes da gente começar, eu queria dizer um pouquinho sobre de que lugar eu estou falando, né? Tá bom. Eu sou pai de Helena, eu sou um pai coruja da minha filha. Aliás, entrem lá no Instagram, renato.meirelles, tem um monte de foto dela aí, mas eu sou um cara que desde cedo aprendeu na escola, e quero passar para minha filha, e vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a nossa live. É um cara que acredita que 1 mais 1 é igual a 2, que vacina salva e que a Terra é redonda.
Eu estou dizendo isso porque quem não acreditar nessas três coisas sai da live, porque não vai fazer sentido nenhum as coisas que a gente está conversando aqui, que são baseados em dados, baseados em evidência, baseados em análise que partem de um exercício de empatia com o consumidor brasileiro, com o cenário que está sendo construído. Né? Tem 20 anos que eu estudo o brasileiro, as brasileiras, e a ideia aqui é como que, de alguma forma, a gente entende para onde o nosso país está indo. A má notícia, Vilmor, é que quem sabe o que vai acontecer está mal informado, né? Tem um monte de variável aí que, de alguma forma, vão ditar se o nosso país, se o comportamento de consumo vai mais para um lado ou mais para o outro. Essa introdução, né, ela é bem legal por vários fatores, né? Eu acho que o impacto, né, do que você está falando, né, de trazer as informações, né, de trazer dados aí para a gente começar a fazer uma avaliação e o impacto que isso tem, né? Tanto refletindo as mudanças de perfil do consumo, quanto dentro das organizações. Mas aonde você vê que está a grande mudança? Ela está dentro do comportamento do consumidor ou ela está dentro das organizações, que às vezes não estavam tão preparadas, né, para uma mudança tão radical? Olha, Está me ouvindo bem, né, Renato? Pô, agora eu estou ouvindo bem, baixo ainda, mas dá para entender, fique tranquilo. Tá bom, tá. Existem algumas mudanças que vão desaparecer com o final da pandemia. Né? Nós vamos ter um consumidor aí que vai voltar a ser otimista em algum momento, em especial com a retomada da economia, e a gente vive aí um período de pessimismo nos últimos anos, então esse é um fator que efetivamente vai mudar, mas nós temos vários fatores que vieram para ficar. Viu? Então, por exemplo, o consumidor brasileiro continua cada vez mais digitalizado, né? Isso não vai mudar. Imagina que nós tivemos na pandemia aí 22 milhões de brasileiros que passaram a comprar através da internet ou por um aplicativo. Eram brasileiros que não compravam aí por esses canais de compra, e com o processo de isolamento social ampliaram o seu repertório aí de pontos de venda. Isso muda o jeito que ele compara preço, torna uma relação com o comércio menos pessoal, né, muito mais transacional e menos pessoal, e esse movimento não vai mudar. A gente acelerou aí nos últimos 2 anos algo que talvez demorasse uma década para que o nosso país chegasse, para que as relações de consumo se digitalizassem da forma que a gente viu aí no período da pandemia. E isso, com certeza, vai ganhar ainda mais força em 2022. Então, esse é o tipo de mudança que veio para ficar. Assim como veio para ficar uma relação mais crítica e exigente dos consumidores com com quem quer vender produto ou quer vender serviço. Né? Então, quando a gente tem um consumidor que, de um lado, aumentou o número de canais de venda, de repertório, né, que ele ou compra ou ele consulta. Esse consumidor que passou a voltar é verdade que cresceu muito no online, mas também é verdade que cresceu aí a relação desses consumidores com o varejo de bairro. Né? Isso somado a um processo de crise econômica que ainda existe no Brasil, né, que ainda nós temos aí mais de 10 milhões de desempregados, faz com que ele radicalize a relação custo-benefício, que ele exija cada vez mais das empresas e que também exija que as empresas se comuniquem com ele de uma forma muito mais clara. Né? Porque boa parte dos problemas de relação empresa-cliente estão ligados a um problema de comunicação. Muitas vezes o que a empresa está falando não é o que o consumidor está entendendo daquela narrativa. Então, ter uma comunicação mais clara, mais transparente, por que não dizer mais didática, nunca foi tão importante
como será aí no próximo ano, inclusive para evitar problemas de relacionamento, ações nos sites de reclamação ou mesmo nos PROCONs. Uma coisa que você colocou aí, Renato, que eu acho que é interessante, né, até para entender um pouco mais, você colocou, né, que ainda, né, a gente ainda não estava vivendo com tantas variáveis, né? Mas depois de quase 2 anos, né, de aprendizado, essas variáveis elas ainda continuam muito grandes? Não deu ainda para dominar elas, não? Olha, eu adoraria dar uma notícia Boa. contrária do que eu vou dar, mas infelizmente não. Né? Né? A gente tem aí um cenário de radicalização e Uhum. de polarização no Brasil. Eu não estou falando só de política, não, tá? Eu estou falando de polarização sobre uma série de assuntos. Uhum. Imagine que a gente consegue polarizar até vacina hoje, né? A vacina que o Brasil sempre foi referência mundial de vacinação, hoje é um tema controverso aí na população brasileira. E essa variável não vai, parece que vai continuar existindo. Assim como a variável sobre novas cepas aí do coronavírus vão continuar. Nós estamos partindo aí para o terceiro ano quase de uma nova variável. Já acabou, o ano que vem vai diferente. Nós estamos discutindo perspectiva para esse ano com o Omicron vindo pesada. É verdade que com uma letalidade menor, mas com uma abrangência e com uma capacidade de contágio muito maior. Então, isso obviamente vai impactar na relação do comércio físico. Obviamente que isso impacta em como os informais, os trabalhadores autônomos, o camelô vai tratar o seu negócio. Isso continua fazendo com que aumente o consumo virtual, e não é só do ponto de vista do consumidor, viu, Venura? É do ponto de vista de pequenas empresas que passaram a enxergar nos marketplaces e nas vendas diretas e nos aplicativos uma forma de conseguir manter o seu negócio aberto. Né? Antes, isso era uma forma de ampliar os seus negócios. Hoje é uma forma de fazer o seu negócio sobreviver. O que coloca também um outro desafio. Né? Qual é o papel que os marketplaces têm na relação direta com o consumidor? Porque muitas vezes o consumidor que está comprando no marketplace nem sabe da loja que ele está comprando. E aí ele vai exigir uma relação de confiança com esse marketplace, que tem o desafio de gerenciar relações que muitas vezes ele não controla. Uhum. Né? Então, mesmo na relação empresa-cliente, através dos marketplaces, também colocam novos desafios. Mas eu não vou dizer só isso, não. Quem imaginou que o nosso PIB ia ter esse crescimento patético que nós tivemos nos últimos anos? A gente está aí há 2 anos, 3 anos ouvindo o ministro da Economia que está tudo bem, que o Brasil está bombando, que tem um crescimento gigantesco, e na prática não é isso que a gente tem visto. Né? Ninguém imaginou que nós tivéssemos uma inflação de mais de 10%, como nós estamos vendo agora. Inflação atinge em especial a grande maioria dos consumidores que são de menor renda. Então, infelizmente, as variáveis continuam. As variáveis de crescimento econômico, as variáveis do tamanho da inflação, as variáveis sobre a capacidade que o brasileiro médio vai ter de conseguir crédito, as variáveis sobre os rumos políticos do nosso país, e as variáveis até sobre coisas mais subjetivas, sobre qual efetivamente vai ser o efeito da Copa do Mundo aí nas relações de consumo. Mas aí tem a necessidade, né, das próprias empresas ou da própria sociedade se adaptar com essas invariáveis, né, com essa inconstância que a gente está vendo. Essa então o normal, né? O normal é se pudesse fazer, Renato, qual é o novo normal aí, que é aquele termo muito batido durante a pandemia, para 2022? O novo normal é que não tem padrão. O novo normal é que absolutamente tudo pode acontecer. E qual é o efeito disso na estratégia das empresas? Ao invés de ela conseguir construir um planejamento cartesiano, ela tem que construir um planejamento que trabalhe com as variáveis. Ela tem que monitorar essas variáveis que eu conversei agora e saber, olha, se for mais para esse lado, o planejamento vai para cá.
Se for mais para o outro lado, o planejamento vai para o outro lado. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Se a nossa economia não voltar a crescer, o desafio maior das empresas está no relacionamento com os clientes. Como o cenário em momentos de crise econômica é um cenário de rouba-monte, ou seja, você só cresce aumentando o share, né, ou roubando o cliente dos seus concorrentes, você tem que consolidar muito esse cliente, transformando em clientes fiéis. Aí, seja para aumentar o ticket médio desse cliente, seja para evitar que a concorrência roube os seus clientes. Se o cenário for de mudança na economia, de crescimento na economia, de aumento do emprego, a estratégia é para fazer o bolo crescer, né? Para enxergar em mercados que você ainda não está, que a empresa ainda não está. Então, você está menos preocupado em proteger o seu mercado e mais preocupado em conquistar novos mercados. Esse é só um exemplo de como que a análise dessas variáveis cotidianas interferem muito no planejamento estratégico das empresas, que tem que ajustar as velas rapidamente. Eu ouso dizer aqui que as empresas que têm uma capacidade de mudança muito mais rápido, né, que conseguem ajustar as velas muito mais rápidas, serão mais eficientes e têm mais chance de sucesso do que os grandes transatlânticos aí, que demoram muito tempo para fazer qualquer mudança de rota. Você estava complementando, né, a percepção das empresas, e eu estava pensando numa questão que aí você tem os dois lados, né? Do lado do consumidor, como é que você tem visto, né, a percepção dele em relação às empresas, né? Tem um perfil hoje de empresa ideal que esse consumidor está procurando? E do lado das empresas, né, como é que elas estão se adaptando? Você deu algumas dicas aí, né, da percepção, né, e até de levar a área de gestão, de relacionamento com o cliente para um ponto estratégico dentro da organização, porque ela é a área que está entendendo e falando com o consumidor. Então, é a área que pode trazer informação estratégica e aí você se reorganizar, né? Como é que é? Pô, super, super bacana essa sua pergunta. Eu vou começar pelo segundo ponto, tá? Como é que foi o processo de mudança nas empresas? E aí a gente vê a mudança do padrão de exigência dos consumidores logo depois. Olha, o que aconteceu com as empresas foi uma junção inédita que veio com a crise entre o CEO, o CFO e o cara de tecnologia. Eu não lembro aí, nos 20 anos que eu estudo consumidor, que esses três entes muito importantes da empresa tivessem tão empenhados aí em trabalhar junto, né? E o que acontece isso? Nas grandes empresas, principalmente, cada um tem sua meta individual aí. Nas multinacionais, o CFO, inclusive, é indicado por um acionista, o CEO é indicado por outro. Só que quando a gente vai ver a realidade da pandemia, em especial no varejo, porque o varejo é caixa, né? O varejo tem que girar a todo momento, se eles não se juntassem para rapidamente se adaptarem a essa nova realidade, as empresas tinham quebrado. Então, houve uma flexibilização no compliance, houve uma flexibilização na velocidade aí das relações, das mudanças tecnológicas. E aí a gente teve os conselhos de administração também topando coisas que antigamente não topavam. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo foi a velocidade do avanço das relações empresa-cliente através da tecnologia. Como eu disse antes, nós crescemos aí nos últimos 2 anos, o que talvez demorasse uma década, né, para ter um efeito. Por outro lado, é que os caras tiveram que trocar pneu para o carro andando. Então, nós tivemos problemas de distribuição, o que aumenta a reclamação das empresas, nós tivemos problemas de atraso, de compras que foram feitas erradas, que talvez um planejamento maior, um ajuste de logística, uma tecnologia mais redonda fosse evitar que isso acontecesse. Mas, na prática, ou as empresas fazendo isso rápido, ou elas tinham quebrado. E isso, obviamente, ia ser ruim para o consumidor, né? Diga. Como algumas que ficaram pelo caminho, né? Que a gente sabe. Como várias como várias aí que ficaram pelo caminho. Mas tem um perfil de empresa? Dá para a gente tentar identificar? Você consegue identificar
o perfil das empresas que acabaram ficando? Acho que as empresas que ficaram eram aquelas empresas que achavam que seria só uma gripezinha. Então, As empresas que achavam que que era só uma fase, que elas tinham que se segurar, e aí elas cortaram muito investimentos, deixaram de falar com o consumidor. Não, não vai passar e tudo voltará a ser como antes. Essas empresas tiveram uma dificuldade muito grande aí de sobreviver, de alguma forma conseguir enxergar a crise como oportunidade. Já as empresas que ganharam o mercado, mesmo na crise, nesse jogo de rouba-monte aí, são as empresas que ousaram, são as empresas que, mesmo sabendo dos riscos, investiram no crescimento das plataformas, investiram no relacionamento com os seus clientes. Não é à toa que nos últimos 2 anos, as áreas que efetivamente cresceram foram as áreas de relacionamento. Por quê? Porque como era jogo de rouba-monte, e eu expliquei antes, você tem que consolidar, você tem que atender bem o seu cliente. Eu lembro num evento aí que vocês me convidaram, parece que é no século passado, né? Lá naquela época, antes da pandemia, que era presencial, que a gente podia se abraçar, que a gente conseguia reunir aí 500 pessoas, 1.000 pessoas no lugar. Eu conversava já que um cliente que tem um problema, mas que é bem atendido pela empresa, que a empresa não fica procurando justificativa, mas chama para si a responsabilidade para resolver, vira um cliente mais fiel do que o cliente que não teve problema nenhum. Isso é meio contraintuitivo, né? Como assim um cliente que teve problema vira um cliente mais fiel? Porque se ele sente parceria por parte da empresa, se ele sente que a empresa não tentou terceirizar a responsabilidade, que a empresa está empenhada por ele constrói uma relação de fidelidade, porque ele sabe que ele pode contar com aquela empresa. Aquilo que eu já falava naquele longo período antes da pandemia está potencializado muito durante esse processo da pandemia. Então, as empresas que também conseguiram investir nisso saem na pandemia aí mais fortalecidas quando comparado às empresas que não entendiam esse aspecto, viu? Tem até né, uma questão, não sei se agora o meu fone está bom, mas até a Márcia comentou ali, né, que era para dar uma aumentada no som, aí eu troquei eles aqui rapidinho, acho que funcionou, vamos ver se ela dá uma resposta e confirma. Mas o que quando você fala de potencializar, né, eu acho que um dos grandes diferenciais que foi potencializado, né, e que surgiu há algum tempo foi das próprias startups, né? Que elas começaram a pegar as dores do cliente, né? Lá atrás, como você estava falando, há alguns séculos atrás, né? Que não são mais do que 3, 4 anos, né? Mas eles acabaram pegando algumas dores dos clientes e aí percebendo isso, com agilidade conseguiram se consolidar e crescer muito rapidamente, né? E o cenário foi propício para eles. Eu não sei se são só essas empresas, né, se você que chegou a monitorar, né, ou pesquisar, se são só essas empresas ou o cenário ali também veio um pouco mais para as empresas. Não sei que tamanho que conseguiram dar essa virada. Oi, parei de te ouvir. Fala oi. Não, oi? Oi, nas empresas que conseguiram dar essa virada, eu ouvi isso. As empresas consumer-centrics, né, que já tinham uma cultura de colocar o cliente em primeiro lugar, sofreram menos nesse processo. E para entender isso, eu volto aí para aquela primeira parte da sua pergunta anterior, que era sobre como os clientes enxergaram as empresas e dividiram as empresas nesse processo. Talvez a primeira divisão que o cliente faz, ele foi muito cruel, e na minha opinião eles estavam certos, os clientes estavam certos, com aquelas empresas que menosprezavam os números de mortos. Se a gente for lembrar aí no início da pandemia, vão só morrer umas 1.000 pessoas, depois 10.000 pessoas, isso faz parte do processo e tal. Essas empresas sofreram muito com a pandemia. Nenhuma dessas empresas foi poupada pelo consumidor.
Essas empresas demonstravam uma empatia com o brasileiro, desculpa, uma falta de empatia Falta com de o empatia. brasileiro, Uhum. em que o brasileiro cobrou eticamente, cobrou do ponto de vista de sustentabilidade, cobrou do ponto de vista dos valores que Uhum. essa empresa tem. E foi muito crítico, isso teve um impacto direto nas vendas. Parte das empresas que fecharam, que tiveram dificuldades em se manter aberta, são as empresas que, de alguma forma, não só que achavam que a pandemia ia passar rápido, mas são as empresas que falaram dane-se as mortes, o processo é de só de retomada da economia, quando na prática não esqueciam da aula 1 de economia, que só pessoas vivas consomem, né? Pessoas mortas não consomem. Pessoas mortas não produzem, pessoas mortas não contribuem aí para o crescimento da economia. Eu lembro que aí a gente fez até uma pesquisa nesse processo mostrando que o maior mercado consumidor no Brasil não estava nem na classe A, nem na classe B, nem na classe C. O maior mercado consumidor do Brasil, que movimentava mais de 2 tri por ano, era formado por 80 milhões de consumidores, era exatamente o grupo de risco. Portanto, eram os mais suscetíveis aí a ficarem doentes durante o processo da pandemia. As empresas não entenderam isso e muitas delas quebraram nesse processo. Por outro lado, nós tivemos empresas que doaram, empresas que lideraram movimentos a favor da vacina, empresas que fizeram grandes campanhas de arrecadação, empresas que protegeram seus colaboradores durante o período da pandemia. Essas empresas têm as suas marcas que saem muito maiores depois desses 2 anos. Uhum. São empresas que ganharam no jogo do rouba-monte. Muito bom, muito bom. Mas vamos fazer o seguinte, estamos chegando na metade da nossa live. Antes da gente começar a focar do outro lado, que é o do consumidor, que era o primeiro lado da pergunta, só lembrar, né, para os amigos que estão acompanhando a gente aí, ou quem for ver a gente depois, lembrar da nossa agenda, né? Começamos, né, essa semana aí na quarta-feira e já estamos aí com 3 super lives nessa semana. Tivemos na quarta-feira o Fernando, né, da Privale. Ontem tivemos a Lucia da Zurich, né, hoje a grata surpresa aí com o Renato, né, agradecendo novamente a participação dele. E na semana que vem nós temos aí outros grandes executivos, né? Por exemplo, nós vamos falar, o Renato estava comentando sobre marketplace, né? Nós vamos falar sobre um novo marketplace da MRV, que é o Mundo da Casa. Vai ser uma super live aí com a Isabela Batista, né, que é a gestora do projeto. Na terça-feira nós vamos falar com o Abril, com o Fábio Reda, grande especialista aí em relacionamento consumidor, tem muita experiência vindo no mercado de call center, praticamente, né? Ele é o Head de Customer Experience da Abril, tem muita novidade, muita coisa boa para falar. Na quarta-feira, nós vamos falar com o Omar Zein, que é o diretor para consumidores da Dell. E o papo vai ser sobre estar próximo do cliente pela ressignificação do setor de PC. Na quinta-feira, nós vamos falar com a Juliana Moretti, que é a diretora da Danone Nutrícia. Nós vamos falar sobre inovação e conhecimento para chegar ao cliente. E uma outra que vai ser muito legal, né, que nós vamos fechar o nosso sextou da semana que vem, vai ser um CX Global, com 3 grandes amigos que estão em 3 pontos bem distintos do mundo, né? Estados Unidos, Europa e na Ásia, para a gente tentar entender o que vem de tendências aí em experiência do consumidor. Vai ser bem legal, não percam essa série aí. O que te encanta mais aí, Renato, do que a gente está vendo? O que me encanta é a capacidade que o brasileiro tem de dar um jeito na crise. Né? O brasileiro sai aí chamando para si a responsabilidade. Se por um lado isso é negativo, porque de alguma forma nós temos isso vem pela descrença que o brasileiro tem nas instituições. O Banco Interamericano de Desenvolvimento
divulgou uma pesquisa ontem que mostra que o brasileiro é o que mais desconfia no mundo dos seus colegas, do seu povo, de outras pessoas e das instituições, e isso é muito ruim, tanto para a construção de uma imagem de nação, quanto para a perspectiva de consumo e de crescimento da economia. Mas o fato é que, nesse cenário, ele chama para si a responsabilidade para melhorar de vida, mesmo que seja do ponto de vista individual e não do ponto de vista coletivo. Eu sou um cara que gosta de história, né? E é muito legal entender que depois da peste negra veio o Renascimento, e depois ainda veio o Iluminismo, e com eles os maiores crescimentos civilizatórios da história do Brasil. Um crescimento nas artes, um crescimento nas ciências, um crescimento na democracia e nas visões sociais que decorrem de sociedades mais democráticas. Então eu sou um cara que tenta... Eu não digo que eu sou nem pessimista, nem otimista, né? Porque o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista sonhador. Então eu tenho, como diria o grande Ariano Suassuna, então tenho É verdade. acho que o Brasil vai sair melhor do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista de enxergar a pandemia como um grande freio de arrumação, que deixa de enxergar a polarização como uma polarização política e passa a enxergar como aqueles que defendem a vida versus aqueles que defendem o vírus. Bem lembrado, né? A frase do Suassuna aí. Tem visto que tem circulado bastante, né? Eu acho que ela é muito oportuna, inclusive, né, para o nosso momento. Aí, mas voltando a falar aí da mudança de perfil do consumo, né? Uma das coisas que você comentou lá no começo, né, é a inclusão, né, de 20 milhões de brasileiros aí, acho que é exatamente esse número, né? Existe ainda uma perspectiva de maior inclusão ou está facilitado? Por exemplo, né, a gente estava até discutindo aqui, o Osmir trouxe a questão lá do 5G, nós vem tecnologia nova aí pela frente, teoricamente para facilitar, né, todo esse processo de transformação. As empresas defendem, né, que com o 5G, por exemplo, a utilização, né, do e-commerce e dos marketplaces ele vai ser muito facilitada, né? Vai ter uma mudança muito grande. O que é o impacto? Tem o impacto dentro das organizações e o do consumo. Né? No consumo, vai ajudar a incluir mais, a facilitar mais a vida do consumidor? Como que é a sua visão aí? Olha, o que você está em vista? Vamos entender de que consumidor nós estamos falando, né? A internet, a revolução tecnológica, talvez seja, ao longo da história, a revolução com maior potencial de inclusão, né? De democratizar as oportunidades de fazer o seu negócio crescer, as oportunidades de estudar, as oportunidades de comprar e de pesquisar o melhor preço. Agora, o que a gente tem visto no Brasil? A gente acabou de fazer um estudo muito interessante com a PricewaterhouseCoopers, né, com a PwC, com o meu amigo Marco, presidente da PwC, que mostrou o abismo digital que ainda existe no Brasil. Quando a gente fala dos internautas, a gente tende a achar que todos os internautas são iguais, e não são. A gente tem aí um número grande, quase 20% dos internautas que, por falta de dinheiro, não conseguem acessar a internet 10 dias por mês. Nós temos ainda uma série de locais que não são atendidos pelas antenas, porque a nossa legislação de antena é uma legislação muito antiga. A gente até faz parte de um movimento que chama Antenas, que de alguma forma está tentando mudar a lei de antenas para fazer com que a internet chegue onde mais precisa, né? E efetivamente hoje não chega. Se você for a vários lugares aqui perto das metrópoles, inclusive, você vai nas estradas,
a 1 quilômetro aí das estradas, né, indo para o lado, já não pega mais a internet. Nós temos uma série de favelas em que a internet não pega lá no meio da favela. Então, nós estamos falando aí de 5G, que eu não tenho dúvida nenhuma que é uma tecnologia fundamental, mas que vai demorar muito tempo para chegar nesses lugares. Seja por uma dificuldade de device, obviamente, né, nós não temos aparelhos celulares ainda que captam 5G na maior parte dos internautas mais pobres no Brasil, mas seja porque não tem política pública que priorize quem é melhor internet e vá onde mais precisa. Essas antenas iniciais não tinham que ir para Paulista. Essas antenas tinham que ir para as regiões periféricas, tinham que atender hoje quem tem a pior acesso à internet. Né? A gente tem alguns exemplos no mundo que mostram que a correção da desigualdade se dá oferecendo o melhor para quem mais precisa, e não oferecendo mais barato o produto vagabundo para os mais pobres. Então, hoje, a internet, que teria todo um potencial aí de democratização das oportunidades e do consumo, na prática aumenta essa desigualdade. Basta ver a diferença que os alunos de escola pública tiveram com o homeschooling quando comparado com os alunos das escolas privadas, né? Nós tivemos um número de evasão escolar dos alunos da escola pública muito maior do que o dos alunos da escola privada, porque o aluno da escola pública não tinha nem sinal de qualidade e nem um computador em casa, ele tinha que assistir aula no celular. Imagina escrever uma fórmula matemática ou uma redação usando só o polegar, assim no celular. Então, toda mudança tecnológica é bem-vinda, mas ela tem que necessariamente passar com a internet entrando como um direito fundamental do cidadão, assim como é o direito à educação, à saúde ou à moradia. Por quê? Porque é a internet que garante hoje o acesso a essas políticas públicas. Sem ela, sem uma internet de qualidade, você acaba abrindo mão dessas políticas que, de alguma forma, reduzem a desigualdade, mas oferecem oportunidades econômicas que, essas sim, interferem diretamente no consumo. Legal, legal. Traz para a gente algumas informações aí sobre intenção de consumo, que você tem de estudos que você tem feito, acho que isso é legal. Olha, também. vamos lá, a gente tem aí uma intenção de consumo muito grande, talvez uma das maiores intenções e vontades de consumir que eu vi nos últimos 5 anos nas nossas pesquisas. Né? Isso vale para bens duráveis, isso vale para vestuário, que tá com uma demanda reprimida muito grande. Isso vale principalmente para as plataformas, né, para aquele consumo de serviços e produtos que tem visto não como fim, mas como meio. Em especial, eu estou dizendo de uma intenção de melhorar a sua internet, uma intenção de trocar o seu computador, de trocar o seu aparelho celular muito grande. Essa é a boa notícia, é uma boa notícia que vem basicamente pela demanda reprimida, como eu já disse, né? O Brasil tem que segurar muito a grana para comprar. Agora, a má notícia é que quando você pergunta para essas pessoas se ele acha que vai realizar efetivamente esse consumo, né, o quanto que eles acham que realmente irão realizar esse sonho de consumo, o número cai radicalmente. Aí, perto de 40% apenas acreditam que irão realizar essa intenção de consumo, que na verdade é o retrato de um desejo. Né? Então, de um lado, nós temos os maiores indicadores de vontade de consumir, e do outro lado, os piores indicadores com relação ao quanto que o brasileiro efetivamente acredita que terá condições de consumir. Isso tem a ver com um pessimismo geral com relação ao Brasil, né? Com uma falta de perspectiva, de conseguir enxergar a luz no fim do túnel, de um lado, mas, de um outro lado, mostra que tem uma demanda reprimida gigantesca, que no momento em que nós conseguimos resolver aí os entraves para o crescimento da economia, certamente vão aí sim fazer a nossa economia ter uma retomada em V, como era desejado já há 3 anos, e o que a gente viu, que a única coisa que aconteceu em V foi o desemprego. Mas pelo que, em cima do que a gente tinha conversado, inclusive, né, no nosso aquece ali, o grande responsável, pelo menos foi o que eu entendi, por acionar, né, esse crescimento aí vão ser as próprias empresas, né?
Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. A questão, a demanda reprimida está aí. A questão é chegar no match aí, né? A questão é chegar lá. E as empresas entenderem que essa situação adversa vale para todas elas, né? Aí, voltando ao começo do nosso papo, a capacidade está na velocidade de ajustar as velas, de enxergar esse momento do consumidor e rapidamente se conectar com ele e não só os instrumentos de crédito, os instrumentos tecnológicos de venda, mas principalmente os instrumentos de relacionamento ganham uma importância ainda maior do que tinham antes da pandemia. A gente tem percebido, né, durante as lives aí, né, esse deslocamento, né, da área de atenção ao cliente para um posicionamento bem mais estratégico dentro das organizações, né? Principalmente em função de você ter essa capacidade de entender o que está acontecendo com o teu consumidor, né, trazer aquilo como inputs para dentro da organização e fazendo as adaptações, né? Eu acho que nesse ponto a gente consegue, fica muito claro, né, para a gente, né, ao longo de 400 lives aí, que as empresas elas estão fazendo isso, né? Estão fazendo esse reajuste e estão deixando a área muito mais flexível para atender o cliente, né? Eu acho que é um puta desenho, né, de mudança de mercado, né, de comportamento. Não, é um desenho necessário, né? Vamos pegar algo que todo empresário concorda. Nenhuma pesquisa é melhor do que a velha barriga do balcão. Sim. Acontece que a barriga do balcão hoje se dá com investimento tecnológico, se dá com a montagem de grandes saques de centro de atendimento ao cliente, se dá com uma busca ativa desses clientes com ofertas customizadas para ele, porque relacionamento não está só no resolver os problemas, está em ter modelos de CRM que consigam, inclusive, oferecer aquilo que o cliente realmente precisa. E, de novo, isso é investimento tecnológico. Isso é investimento em inteligência artificial, isso é investimento também em gente. Né? Então, a barriga do balcão no século XXI é bem diferente do que era a barriga do balcão no século passado. E entender isso é uma chave fundamental que as empresas que querem enxergar a pandemia como uma oportunidade de crescimento têm que virar rapidamente, as que ainda não viraram. Mas eu acho que pelo desenho, né, do que a gente está vendo, é um processo que começou muito empurrado lá pelas startups, né, quando eles começaram a atender as dores dos clientes, e isso foi entrando para as grandes empresas, né, para as empresas médias, grandes, né, que começaram a transformar os seus modelos. Então, é a grande mudança, né, que eu acho que está acontecendo dentro das organizações. É uma mudança, assim. A única questão, que talvez eu queira ser um pouco mais radical, eu super concordo contigo, é que não foi uma mudança, em boa parte dos casos, que se deu por boa vontade, por entendimento final. Foi uma mudança fórceps. Fórceps com as novas feitas pelas empresas pequenas, médias. Vamos, por exemplo, citar o exemplo das fintechs aí, que mudaram as relações com o consumidor de uma forma bastante radical e obrigaram os bancos a mudar os seus modelos de atendimento, de relacionamento, ao que a pandemia efetivamente forçou essas mudanças, né? O que eu queria dizer, basicamente, é que se não for por uma questão de valor, que seja por uma questão de inteligência. Quem não cuida do seu cliente vai sair perdendo na pandemia. Essa mensagem realmente está muito clara, né, dentro das empresas. Eu também concordo muito com você, né? Quem não foi, o que não foi por amor, né, provavelmente foi muito pela dor, né? E eu acho que vai continuar sendo, né, para usar Até porque se tem algo que une todas as empresas, por mais diferente que sejam os pensamentos corporativos, é que ninguém gosta de perder dinheiro. E aí, hoje não tem jeito, o relacionamento com os clientes passa necessariamente pelo investimento em tecnologia e pessoal e no fortalecimento interno dessas áreas. Aí, Renato, né, aproveitando, quando você faz toda essa leitura, né, depois e em cima da experiência que você tem, você já deu alguns tópicos aí para gente, né, de algumas coisas que te surpreenderam muito, né, que você viu, que você
não estava vendo há muito tempo, né, as mudanças e mudanças muito radicais. Se tivesse que deixar aí algumas dicas, né, de, putz, olha, presta muita atenção nisso, você reforçaria alguns desses, de muito do que você já falou, ou faltou alguma coisa que você fala, olha, pessoal, se liga em tal coisa, se liga em tal coisa? Pô, infelizmente a gente está chegando no nosso final, então talvez eu quisesse resumir a mensagem Tá bom, em 5 pontos, tá? tá, legal. 5 pontos que de alguma forma não devem ser esquecidos pelas empresas, nem em 2022 e nem para frente. Pra frente. E tudo isso num contexto que lá no Instituto Locomotiva está bastante claro, de que talvez o século XXI comece agora. Né? Talvez o século XXI comece efetivamente com o final da pandemia, com uma mudança aí no jeito das empresas e dos consumidores pensarem. Mas vamos lá. Essa ciclo não tem ordem de importância, não. Acho que tem a mesma importância, mas tem que ficar bastante focado. As empresas têm que ser consumer-centric. Ficou no século passado aquela visão de que, olha, eu vou fazer o meu produto ou o meu serviço, depois o marketing que se vire para vender. A lógica da causa longa nunca foi tão importante, os desenvolvimentos são desenvolvimentos customizados, mesmo com uma plataforma única, entender essas dimensões de demanda do cliente, isso impacta em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento de produtos, isso impacta em cadeias logísticas diferentes, isso impacta também em novos modelos de estoque, né, que garantam aí uma capacidade de entregar para o cliente de uma forma mais rápida. E aí eu vou para o segundo ponto. Nós consolidaremos uma relação com o cliente através da disputa da última milha. Quem rapidamente consegue entregar para o seu consumidor. Nós tivemos aí na pandemia, por exemplo, um crescimento de vendas para o supermercado e a gente sempre achou que a venda para o supermercado online seria a última a entrar nesse processo, e mesmo o varejo alimentar podendo ter ficado aberto por ser um produto de um serviço de primeira necessidade, um tipo de varejo de primeira necessidade, a gente teve um crescimento muito grande das compras online de supermercado. Então essa disputa pela última milha é algo que deve estar na atenção máxima aí das empresas que querem chegar. Eu estou falando também de serviços, tá? Então, estamos falando de manicure, nós estamos falando de plataformas como Get Ninja, que conecta aí prestadores de serviço com o consumidor final. Nós estamos falando com a capacidade de um chip de um aparelho celular chegar rapidamente na casa do consumidor. Nós temos um terceiro fator que pode parecer contraditório com o que eu falei, mas não é, que é o aumento da necessidade de experiências do consumidor com as marcas. Então, se é verdade que as vendas online cresceram, o que vai levar o consumidor a um shopping center? O que vai levar o consumidor a visitar uma loja? Vão ser as experiências. Essas experiências ganham uma importância ainda maior do que já tiveram antes. É o atendimento, é o conhecimento de novos produtos dentro das lojas, é a transformação de muitas dessas lojas em grandes showrooms, né? E isso caminha para o quarto ponto que nós temos que abordar e temos que estar atento, que é o ponto do consumidor digital, né, que é um outro termo bastante batido, mas que tem que ser visto, na verdade, como o fim das barreiras do físico e com o digital. É possível que o consumidor compre na internet e retire na loja? É possível que ele não tenha, que para evitar a ruptura, o varejo passe a oferecer aquele produto aquele produto que faltou, aquele tamanho de roupa, por exemplo, seja entregue na casa do consumidor que foi visitar a loja no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso pode ser uma revolução nos processos de ruptura do varejo. A gente sabe que boa parte da perda de venda se dá por um processo de ruptura. A gente tem também uma lógica de
de experiência muito grande. Então, desde de aumento do autosserviço, por um lado, né? Então a gente tem visto muitos supermercados crescendo aí com aqueles caixas de pagamento que não precisa da interação humana, mas, por outro lado, vendedores que cumprem o papel como se fosse um garçom no restaurante. Ele fica meio distante, mas que no momento em que o consumidor olha para ele, ele chega, ele pergunta, ele serve, né, os novos clientes. E o quinto aspecto dialoga com o primeiro, né, que é a consequência de ser consumer-centric. É desenvolver tecnologia para conhecer profundamente os diversos perfis de consumidores. Através desses perfis é possível ter ofertas customizadas. É possível atender os problemas que esse consumidor eventualmente tenha com a sua marca, com o seu processo de venda, de uma forma muito mais eficiente, que garanta a fidelidade desses consumidores. É possível evitar denúncias no PROCON, reclamações em sites de reclamação, de vendas, muito grandes para um consumidor que, infelizmente, será um consumidor muito mais transacional, se as empresas não souberem manter o seu relacionamento com ele, né? O custo de mudar de um varejo de supermercado muda muito, né? Uma coisa é eu deixar de caminhar 500 metros da minha casa e ter que caminhar 2 quilômetros para trocar de supermercado. A outra coisa é quando eu só tenho que mudar um clique no meu aplicativo. Então, esse custo de mudança diminuiu muito durante o processo de pandemia, e a única forma aí é ter uma eficiência operacional muito grande, um foco nas tecnologias de relacionamento com o consumidor, como nunca tivemos ainda na história do comércio, na história do varejo, na história do relacionamento empresa-cliente na nossa sociedade. Então, se a gente pensar aí nessas 5 coisas, fica mais fácil traçar as estratégias de engajamento, de relacionamento, de fidelização dos consumidores aí em 2022. Beleza. Fechou muito bem, completou muito bem, né? E o ciclo aí de envolvimento, né, do consumidor dentro da organização e a percepção, né, da organização em cima do consumidor. Muito legal. Mas muito bom, Renato. Te agradeço, né, muito a participação, como sempre, né, trazendo muita informação, informação e muita input para reflexão, né, para quem ainda está pensando, está no meio do caminho aí, né, está querendo desenvolver, ou para quem está querendo rever, né, o que foi feito ao longo aí desse período aí, e mostrando o caminho aí para frente, né? Então, cara, muito satisfeito, obrigado aí, né, por estar com a gente, aceitar nosso convite para participar aí. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, super obrigado de verdade pelo convite. Eu queria lembrar as empresas que o consumidor está olhando essas empresas com lupa, então o posicionamento que ela tem com relação à pandemia, que ela tem com relação à diversidade, que ela tem com relação a como manter o engajamento dos seus clientes, a se aproximar dos seus clientes, nunca foi tão importante. Mas eu queria finalizar com 2 coisas. Primeiro, eu não vejo a hora de estar com vocês presencialmente e lembrar a todo mundo que está nos assistindo aqui que vacina salva. A velocidade, para aumentar a velocidade da retomada econômica, é preciso estar todo mundo vacinado, estar todo mundo aí com 3 doses da vacina. Então, se você quer efetivamente contribuir para a retomada econômica, se vacine. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer mais uma vez estar conversando aí com todo esse maravilhoso network da Cliente SA. Um abração, pessoal. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente, né? Quem for ver a gente depois vai aproveitar aí uma super live, né? Com muito input, muita informação muito boa. E dê uma olhada, né, na agenda aí para acompanhar a gente aí a semana que vem, beleza? Valeu, obrigado, Renato. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, bom final de semana.